podcast é a mãe! Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Um dia ela acontece, seja com um familiar mais distante, seja com uma pessoa próxima. Às vezes é simplesmente aquela fase de questionar o mundo, a vida, de onde viemos e para onde vamos. Seguimos nessa temporada buscando respostas para as perguntas complexas das crianças. Nesse episódio, por que as pessoas morrem? Como responder alguma coisa que muitas vezes parece tão assustador até mesmo para nós, adultos? O luto existe na infância, mesmo que ele se apresente com outras características. Quando é a hora de começar essa conversa, quando ela não surge naturalmente? A Bárbara conversou com a Maria Helena Pereira Franco, psicóloga, professora da PUC São Paulo, fundadora e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto. Desde 1997, ela é membro do International Work Group of Death, Dying and Bereavement. Sua principal obra é O Luto no Século XXI, uma compreensão abrangente do fenômeno, que saiu pela editora Sumos em 2021. Eu sou a Camila Borowski e vamos ouvir agora a resposta da Maria Helena, que diz que tudo começa com uma avaliação da idade da criança e o seu desenvolvimento cognitivo. Vamos ouvir? A resposta para essa criança vai ser mais clara ou mais possível de ser entendida se a gente considerar qual é a idade dessa criança, o seu desenvolvimento cognitivo, o que ela pode entender, o que está presente naquela pergunta. Uma criança de 4, 5 anos que pergunte isso, ela pode estar mais interessada em saber sobre a funcionalidade, né? Porque as pessoas morrem, estão vivas e depois morrem. O que acontece aqui, ela sendo um pouquinho mais velha, pode querer saber mais o que diferencia a pessoa que morre da pessoa que não morre. Pouquinho mais velha, já entrando na adolescência, a pergunta pode ter um cunho existencial, não é? Como assim? Por que as pessoas morrem quando poderiam ficar vivas ou se relacionam com os outros? Então, a resposta para essa pergunta, primeiro, precisa levar em conta a possibilidade de compreensão da criança. Segundo, em que contexto vem a pergunta? Ela faz essa pergunta porque ela viu uma notícia ou recebeu uma notícia de que alguém que ela conhece morreu. Ela quer entender o que é aquilo, né? E às vezes a pergunta pode ser satisfeita com uma resposta simples. As pessoas morrem porque é da natureza de todos aqueles que estão vivos. Os que estão vivos têm na sua natureza a realidade de que vão morrer. Pode ser que alguns adultos fiquem um pouco receosos de falar, responder com essa abertura, com essa franqueza. Mas a criança pergunta é porque ela quer saber. E vale muito também explorar com a criança o que ela entendeu, o que a levou a perguntar, o que mais ela quer saber. Pode ser que a criança volte no assunto dias depois que o adulto já não está mais lembrando, né? Mas vamos prestar atenção de onde vem a pergunta para a criança fazer. Tem uma semelhança com o nosso episódio passado do Filho Único, que foi uma coisa que a psicóloga que a gente entrevistou nesse episódio falou, às vezes a resposta pode ser bem simples, mais simples do que a gente imagina, né? É que essa pergunta, especificamente, do porquê morrer... É bem mais difícil, né? É uma Mais pergunta filosófica. muito filosófica. É uma pergunta que eu não tenho a resposta. Eu acho que... Eu li esse livro, né? Eu que falei, eu que conversei, né? Com a Marilena, eu já li o livro dela há alguns anos. Essa questão da morte, para mim, é uma questão muito grande, assim, porque é isso, né? Eu fui criada numa família que não é necessariamente religiosa, meu pai é ateu, minha mãe é agnóstica, acredito em tudo
Então eu acho, e ao mesmo tempo que eu e o Marcos ele é um cientista, né? Então a gente não sabe a resposta de verdade, porque a pergunta do episódio passado é por que eu não tenho um irmão, por que eu sou filho único, né? Existe uma resposta clara, fácil de eu dar pra minha filha, pra Bia. Agora, cara, essa resposta eu não sei dar de verdade. Eu não sei Ninguém sabe, né? Mas eu gosto muito do eu caminho tô em 40 que a Maria anos Helena fala. e eu tô aqui procurando essa resposta ainda. Eu gosto muito desse caminho que ela traz da natureza, sabe? Que até é uma coisa que o Marcos pode tocar, né? Que é uma... Por que morre? Porque somos seres vivos e todos os vivos morrem. Os bichos morrem, as plantas morrem. É o mais fácil, na verdade, né? O porquê é isso, né? Agora, a natureza. Pra onde vão, aí depois disso é ladeira abaixo, entendeu? É o ciclo da vida, né? Assim, essa resposta, tem até aqueles memes, né? De uma piada, tem uma pessoa passando mal num restaurante, tendo, acho que um infarto, aí fala, tem algum doutor aqui? Aí alguém levanta a mão, eu sou doutor. Aí, ele tá passando mal, tá tendo um infarto. Eu sou doutor em biologia. Mas ele vai morrer. Vamos todos. É o ciclo da vida. É isso, né? Eu acho que é isso, assim. Essa é a resposta curta. É o Rei Leão, né? Assista ao Rei Leão. É a resposta fácil. Mas isso não quer dizer que... essa é a resposta curta, é a resposta óbvia, mas não é que isso é fácil ao mesmo tempo, né? Porque nem nós, adultos, sabemos lidar com a nossa finitude, com a morte. Imagina uma criança. Talvez eles até, numa idade, ela falou, né? Ela vai até a adolescência, que eu acho que é quando entra essas questões mais existenciais, né? Mas eu acho que eu penso assim, a Bia, que tem 5, o Vicente, Chico, e que tem ali, tipo, as nossas crianças, que tem todas menos de 10 anos, acho que é muito mais... Talvez eles entendam melhor do que a gente, né? Uma resposta mais prática. Eu não sei, o Chico e a Manu já te perguntaram isso, Ju? Então, eles não me perguntaram exatamente por que a gente morre, mas já me perguntaram pra onde vai, né? Porque... Que é mais difícil ainda. Eu acho muito pior. É muito, muito pior. O meu sogro morreu quando eles eram bebezinhos, assim, tinham 3 meses. Então, eles não chegaram a conviver com o avô. Mas a gente sempre falou dele aqui em casa, né? Porque o vovô Ari era assim, ele gostava disso, gostava daquilo, mostra foto, vídeo. Então a gente sempre falava dele, ele já morreu, ele não tá aqui com a gente. Mas acho que eles não entendiam isso, como assim, já morreu, onde ele tá? Aí um dia a Manu era bem pequenininha, não lembro exatamente quantos anos ela tinha, mas ela era bem menor do que ela é hoje. E ela falou, mas pra onde, acho que ela perguntou, onde o vovô tá? Onde ele tá? E aí eu, pega de surpresa, recorri ao batido, aí ele virou estrelinha. Quem nunca, né? Quem nunca? Nem seria a resposta que eu daria, mas assim, na hora, não sei o que respondeu, eu respondi isso. Ela olhou assim pra mim, mentira, né? Tipo, muito a boa, menina, sei lá, com 3 anos já não caiu nesse papo, né? Daí eu falei, não, Manu, é que assim... Eu falei, aí isso assim, cada pessoa acredita numa coisa. Tem gente que acredita que quando a gente morre a gente vai para o céu, que não é o céu onde estão as estrelas, é um paraíso, um lugar muito bom, em que as pessoas são felizes, um lugar muito bonito, muito gostoso de viver. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que morreu, não acontece nada. Cada religião acredita numa coisa, então assim, não tem uma resposta para isso, né? Cada um vai acreditar no que acredita e pronto. Na época ela não deve ter entendido direito, mas assim, ela mesmo não tendo acreditado na minha resposta, depois ela falou, e até hoje, com 9 anos, às vezes ela fala, ele tá lá vendo a gente. Então acho que a criança usa um recurso lúdico aí para imaginar que as pessoas que a gente gosta ainda estão olhando pra gente, estão convivendo com a gente de alguma maneira, né? Que é até muito fofo. E assim, esse estrelinha, agora sendo bem... científica, porque o Marcos já falou também, virou estrelinha para Bia, logo ele cientista, ele acha que não... Mas ele fala que numa explicação bem científica e maior, pensando que a gente se decompõe e a gente vira matéria que vai pro espaço e a gente vira corpo celeste, entendeu? Então tá certa a minha resposta da estrelinha. Não, assim, pensando... Então, assim, pode de pirim-pim-pim, pode estrela, pode ser, né? Mas é que, enfim, tu falou que perdeu o teu sogro quando eles eram pequenos. A Bia não perdeu ninguém ainda, muito próximo. Mas o Vicente perdeu já, né, Camila? Então acho que essa conversa chegou para vocês de uma maneira mais concreta. Como é que foi aí?
Bom, aqui, e eu até tratei isso na terapia na época, ó, essa vez eu não tinha falado muito de terapia ainda nessa temporada, 2 programas, mas gente. No 1 programa e 10 segundo ela minutos já do segundo. apareceu. 1 programa, 10 ah, minutos do segundo. ela tinha me dito que, e ele começou a ficar, uma época começou a ter muita pergunta sobre morte. Tipo, como acontece, a gente consegue conversar com essas pessoas. E aí eu fui pelo mesmo caminho da Ju, primeiro meio vai pro céu, vai pra esse lugar, e depois foi tipo, cada pessoa acredita numa coisa, e ele me perguntando o que eu acreditava, e eu falei, eu não sei se eu acredito muito em alguma coisa. E aí eu fui falar isso na terapia, e a minha psicóloga me explicou que geralmente essas perguntas sobre morte e perdas começam a acontecer na época que as crianças começam a perder os dentes, que elas começam a ter as primeiras percepções de perda, de que algo realmente tá indo e dá uma sensação de descontrole, né? Então, E do tempo passando, talvez também, né? Então, ela me passou isso, eu falei, putz, faz muito sentido, né? E aí começou isso. O meu pai, ele teve Alzheimer. Então, a gente viveu um luto em vida, né? Só quem vive com demências, assim, a gente entende que a gente tem um tempo para ir se despedindo, sabe? Então, quando a morte em si acontece, ela até acaba sendo. É uma palavra meio horrível, mas é de verdade para quem sente, vive, até um alívio, porque tu sente que a pessoa parou de sofrer e porque é uma ladeira muito abaixo, assim. E o meu pai, ele ficou pior quando estava tendo a pandemia de Covid. E aí ele estava internado já vinha mal há alguns anos. O Vicente, ele estava internado numa clínica de repouso, porque não tinha mais condição de tocar. A gente chegou a levar o Vicente, e aí, por orientação da minha psicóloga, ela disse que não seria legal, porque ele tinha fio, tinha sonda, então era uma situação que ela achava que ele não iria entender naquela idade para ter esse contato, sabe? E assustar, né? E foi um pouco, porque eu levei e eu lembro dele ter ficado, hoje em dia, até hoje ele tem essa lembrança, sabe? E ele era bem pequeno, na última vez que ele viu meu pai, acho que ele tinha uns 2, 3 anos, sabe? Foi a última vez que eu levei. Porque não tinha mais troca ali, meu pai não sabia mais quem ele era, então era uma situação meio estranha. E aí foi no meio da pandemia, e eu tinha ido viajar para casa dos meus sogros, no interior de São Paulo, meu pai estava no sul, e ele teve uma piora, e ele morreu. E ao mesmo tempo que a gente estava esperando, foi muito do nada, né? A Bárbara lembra, foi assim, como assim? E eles me ligaram da clínica, porque eles não estavam conseguindo falar com a minha irmã, com a minha mãe que estava no sul, então e aí ela me pediu, ela assim, se ele piorar. Aí eu falei, mas piorar vai ser o quê? Aí ela ficou quieta, assim, dela, o que tu quer que a gente faça? Tu quer que a gente leve para o hospital? Ou não, tal. E eu tive que tomar aquela decisão, e eu estava em casa, num grupo de pessoas, com o Vicente do meu lado, em plena pandemia, e eu falei, olha, por mim, ele fica aí. Mas eu preciso aí falar na clínica. E isso, tipo, morre na clínica, então não precisa, no meio de uma pandemia, uma pessoa que já tá demenciada, não tem mais pra onde ir, vai ser mais confuso, vai ser mais assustador. Pra mim era aquilo. E aí só que eu não podia tomar essa decisão sozinha, tem minha irmã, né, minha mãe. É muito difícil, né, tomar essa decisão. Então eu passei um dia muito angustiado, e ali eu já comecei a trocar, né. Só que eu não estava em condição de segurar ninguém, porque eu precisava, na verdade, ser segurada, né. E no meio da tarde, eles me ligaram para dizer que ele tinha partido. E para mim, eu fui assim, eu tipo, como assim? Eu me preparei tanto para isso, né? Foram anos de terapia, anos de conversa. E aquela hora eu falei, eu perdi totalmente meu chão, e eu desabei. E eu lembro de ficar muito. Olha, até engasguei. Eu lembro de ficar muito preocupada do olhar do Vicente em cima de mim, porque eu vi o olhar dele era desse tamanho, assim, de tipo, mas se a pessoa que cuida de mim tá nesse tipo de desamparo, quem vai cuidar de mim? Tanto é que ele foi pro colo do Gabriel e ficou uns 20 minutos ali quietinho, só olhando. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que perguntar, ele não sabia nada. E mesmo que ele não tinha mais contato com meu pai, ele me viu, eu acho que ali naquela situação ele me viu desamparado. Aí, enfim, passando um tempo, ele começou a tentar encontrar esses caminhos lúdicos
Porque eu comecei a fazer reflexões que cada vez que eu falava do meu pai, surgia uma borboleta, e eu sou muito pisciana, eu sou muito essa pessoa. Então eu via a borboleta e falei, gente, eu e a Luísa, é a minha irmã, e aí um dia a gente tava falando porque o pai, e uma borboleta começou a ficar muito em volta da gente. E o Vicente estava do lado, ouvindo as histórias, tá? E aí eu falei, pai, se for tu, pô, vem aqui pra pertinho do meu dedo. E a borboleta veio chegando, assim, aí foi tipo... Opa! E eu acredito em tudo, né? E aí eu lembro do Vicente começar sempre a fazer essa associação da borboleta. Ele, até hoje, ele fala, acho que o vovô Cláudio tá por aqui. Que daí começa a aparecer as borboletas. Olha, mamãe. Então ele trouxe isso para se comunicar. E aí, depois de um tempo, ele sentou do meu lado, ele me viu triste, assim, ele disse, mamãe, não te preocupa. Quando eu ficar grande, eu vou inventar uma máquina que as pessoas vão poder conversar com quem morreu, e aí vai dar tudo certo, tu vai ver seu pai, tá tudo... Então, ele tentou encontrar um caminho de acolhimento. Uma solução pra te ajudar, né? Que fofo. E aí, 1 ano depois, morreu a minha avó, que era a bisavó dele, que eles tinham muito contato, diferente do meu pai. Então, minha avó morava com a minha mãe, ela era super lúcida, e ela também foi na pandemia, então a gente também não conseguiu se despedir, também foi uma coisa abrupta. E aí eu acho que quem ele mais sentiu, assim, de proximidade foi o avô do Gabriel, que morreu no ano passado, que era o bisavô dele, que ele via mais e também era super lúcido e trocava muito, a gente visitava bastante. Então foi uma sequência de perdas. E teve a tia-avó também, né? Agora, esse ano, ainda teve a tia-avó, que ele também via bastante, e é a avó de um primo que ele tem bastante proximidade, assim. Então foram muitas pessoas e ele foi entendendo aos poucos. E uma coisa que minha mãe sempre fez comigo, eu acho que a Bárbara tem muito isso, assim, eu falei já isso com ela, acho que algumas vezes. Eu sou uma pessoa assustada com morte, né? Eu fui lidando melhor com a morte com o tempo, que eu fui me assustando e aí eu fui desvendando. E depois, quando eu tive câncer, para mim foi um caminho que se alguém não ouviu, eu falei isso, eu acho que em algum momento eu devo ter falado sobre, acho que em algum episódio. Mas eu comecei a ter essa percepção, e quando eu cheguei muito próxima, assim, de pensar sobre, e se ela virou menos aterrorizante, assim. E aí foi quando eu fiz um processo de virada, porque a minha mãe sempre foi muito tranquila com morte. Ela chorava, ela jogava, ela trazia aquilo, ela vivia aquilo intensamente. Eu sou essa, gente. Eu sei. Eu sou mais a Camila. As carpindeiras do velório, aquela que mais chora. É a minha mãe. Abraça, desmaia, faz o que for. Não, desmaia não, mas assim, eu sou a que choro, a que abraço todo mundo, a que vivo aquilo, assim, que pego as fotos da pessoa, e que lembro das memórias, que faço tudo ali. Vou até, assim, secar a fonte do choro, da energia, da conexão com aquela pessoa, para aquilo ficar também, de alguma forma, lidar muito com aquilo, sim, né? Mas também acho que, viver muito aquela emoção intensamente, porque o luto vai te acompanhar, né? Eu acho que, de certa maneira, essa energia da vida e da morte está com a gente, né? Mas eu vivo, quando eu passo por essas situações, mas assim... ver o tempo passar vai ficando um pouco mais, assim, não acho que assustador, mas acho que eu tô há um tempinho sem perder pessoas, né? As últimas pessoas que eu perdi foram os meus avós, uns 10 anos. Pessoas muito próximas, assim, né? Então, assim, tu já fica meio com medo das próximas fases, assim, né? Eu acho que existe. E quando tu perde o teu pai, tu tem isso também, né? Os pais da gente, quando tu perde, aí tu já pensa, putz, eu sou a próxima da fila, né? É uma sensação... eu acho bem assustador, eu não sei lidar bem com isso, não. Mas eu acho que o mais importante é a gente... Eu entendo que deve ter sido difícil pro Vicente te ver assim, mas eu acho muito honesto a gente ser sincero com as nossas emoções na frente dos nossos filhos também. E... Sim. Claro que, assim, dentro da maturidade emocional que a criança tem, a gente vai lidando com aquilo. Mas tu ficou falando aí da história do Vicente, e eu lembrei que até eu ia falar no conselho de mãe, mas já vou indicar agora. A minha cunhada, que eu acho que eu já falei dela aqui, Elisa, que é psicóloga. Sim, ela já participou, né, de algum episódio com entrevista em áudio, não lembro qual. O perfil dela é @ElisaLempec. E agora, especificamente agora, a gente está gravando esse episódio, acho que ele vai acabar saindo em outubro, mas a gente está gravando esse episódio em setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, né? Que a gente fala muito sobre prevenção de suicídio, que era um tabu,
E o que eu tenho achado uma evolução muito interessante é que mudou o pensamento sobre suicídio, então a gente fala mais para também desmistificar e a gente poder entender o que acontece, porque antes era uma coisa que a gente não podia nem colocar em reportagens, por exemplo, como jornalistas, né? E hoje em dia a linha editorial de vários veículos de comunicação mudou em relação a isso, enfim. E a Elisa, e aí eu falo isso porque ela fala abertamente disso no perfil dela do Instagram, o pai dela se suicidou. E os meus sobrinhos eram muito pequenos, meus sobrinhos tinham 13, 5 anos. E aí no começo ficou aquela tensão, o que fala para as crianças, o que não fala, tarará. E ela, como psicóloga, ela falou, eu vou falar a verdade. Eu vou contar o que aconteceu. Eu vou falar, o vovô estava muito triste, ele estava com uma doença que fazia... Claro que a gente tem que escolher as palavras, claro que a gente tem que, né, é o que a Marilena falou, depende da idade, mas eu acho que o mais sincero que a gente pode fazer para os nossos filhos é ser honesto. Sincero. Porque a gente às vezes, e aí nós, filhas dos anos 80, a gente era criado, eu acho que tem uma parte do lúdico, que é o virou estrelinha, que a gente pode usar, que eu acho que pode ser uma coisa didática, mas às vezes eu sinto que nos anos 80 as pessoas criavam um mundo imaginário tão distante da realidade. A Viagem, né? É quase a novela A Viagem do Céu. Até antes, tá? Vou contar uma história do meu pai e dos meus tios. A minha bisavó morreu de repente. Gente, eu não sei nem do que. Olha que loucura, minha bisavó morreu. Mais velha? Não, muito. Minha bisavó, antes de eu nascer, uma bisavó eu conheci, que eu vivia até os 20 e poucos anos, mas uma bisavó que eu nem conheci morreu quando meu pai e meus tios eram novos. E é uma coisa que foi tão não falada que o meu tio me falou que, 20 anos depois, ele ainda achava que ela tinha morrido num acidente de avião, numa história fantástica que ele tinha inventado quando ele tinha 10 anos. Ele mesmo que inventou a história. Porque ninguém respondia as perguntas dele. Isso não é assunto de criança. E tu até agora não sabe? Eu sei, mas eu esqueci. Tá. Mas eu acho que foi um infarto. Acho que provavelmente porque minha família tem muito histórico de doença do coração. Mas foi um infarto. Foi uma doença, foi uma coisa fulminante. Não foi um câncer, uma doença que ficou muito tempo. Foi do nada. Então acho que deve ter sido um infarto. E aí eu acho que durante muito tempo, eu acho que esse é o mais legal dessa temporada. Não existe assunto que não é de criança. Todos os e antigamente era muito comum isso, né? Falar isso. Muito, a resposta era essa. Não é assunto de criança, vai brincar. Não. Inclusive, nesse caso aqui, né, pra dizer que não sabe. Porque é uma coisa que muitos das... Eu fui muito sincera nesse caminho. Tipo, eu não sei, filho. E eu acho que isso mostra também uma vulnerabilidade da não perfeição dos pais de hoje, que eu acho muito bom. A gente se coloca real, não se coloca num pódio de um lugar inalcançável, sem limites. Não, também não sei, cara. Tô aqui vivendo junto contigo um dia... E eu gosto muito dessa explicação da Ju, várias pessoas acreditam em várias coisas, porque essa é a resposta que é a verdade, né? É a realidade. Se alguém me perguntar hoje, se eu der um Google aqui perguntar por que as pessoas morrem, essa é a resposta que o ChatGPT vai me dar, entendeu? Desde a Barça. Essa é a resposta, vai ter assim, olha, o que acontece depois da morte, na verdade, né? Mais do que por que as pessoas morrem, mas essa é a resposta mais sincera. E aí, claro que a gente não vai explicar as palavras, como é que a gente vai traduzir, né, as coisas, vai cabendo a cada idade, né? E uma das respostas que a Maria Helena deu pra gente foi de que sim, os pais podem demonstrar tristeza na frente dos filhos, pode chorar, pode conversar. Ela fala também da saudade, né? Que tudo bem a gente falar que tá com saudade, que é importante para a criança aprender a elaborar esse sentimento também. É importante a gente nomear os sentimentos que a gente está sentindo para a criança também entender o que ela sente, né? Então, tá tudo bem, né? A gente mostrar que a gente está triste na frente da criança, né? A gente não precisa esconder isso. E eu perguntei para Marilena também sobre essas metáforas, né? Sim. Muitas vezes os adultos usam metáforas para falar sobre morte, na tentativa de tornar mais compreensível para a criança. E como virou uma estrelinha, ou agora está com Deus, ou enfim, com uma figura santificada, poderosa, que está no céu, né? Só que a criança, dependendo do seu desenvolvimento, vai entender aquilo no sentido literal. Ela
pode pensar que o céu é aquele lugar lá em cima que tem estrela e que fica escuro à noite, etc., e que essa pessoa está lá, naquele lugar no céu. Então, a explicação que a gente der atende à possibilidade do adulto falar sobre isso, porque aí temos uma questão importante, né? Esse adulto pode estar ele mesmo enlutado e ter dificuldade de conversar com a criança. Mas, enfim, como ele vai transmitir isto, o recurso é estrelinha, ou foi morar perto de tal pessoa no céu, enfim, mas eu sempre recomendo: use a palavra morreu, a morte, use isto para explicar o que aconteceu, para virar estrelinha, para ir para a casa de Deus, para qual for este significado ou a metáfora que vai ser usada pelo adulto. Eu acho que isto precisa partir desta palavra, morreu. A pessoa morreu. Aí ela foi virar estrelinha. Aí aconteceu tal coisa. E antes que o adulto fale assim, mas ela não sabe o que é morreu, como é que a gente vai falar? A gente vai falar porque ela vai perguntar. E aí a gente vai responder. E ela vai fazer a compreensão que ela conseguir fazer pelo seu desenvolvimento cognitivo. Ela não fará a mesma compreensão que o adulto faz. Ela pode pensar que alguma coisa acontece, que esta pessoa volte, que essa pessoa desmorra. É próprio do pensamento da criança, e a gente não vai achar que aquilo está errado, que é uma gracinha, né? É como ela tenta entender esse mundo cheio de situações tão complexas. Então eu recomendo, se para a família é importante usar um recurso da sua religião ou uma metáfora, mas que use a expressão a pessoa morreu. A pessoa não está mais viva e é por isso que ela não está aqui e ela está em tal lugar ou aconteceu isto ou aquilo com ela. Eu adorei isso, esse fechamento da Maria Helena, porque eu acho muito importante mesmo, é isso que a gente está falando, de ser sincero. Tem uma parte que a gente não sabe a explicação, mas uma coisa é fato, né? É a morte. Então, aos poucos, introduzir algumas palavras no vocabulário da criança. Até para essa questão da criança não achar que a pessoa pode voltar, né? Tem que falar que morreu. E tomar cuidado, isso que ela falou também, da criança não entender literalmente, né? Gente, eu tenho uma história muito engraçada quando eu era criança. Em São Francisco de Paula, que era a cidade que morava a minha avó, tinha uma igreja que anunciava, uma cidade muito pequena, né, no Rio Grande do Sul. Toda vez que alguém morria, tocava o relógio da igreja e vinha uma música, aquela música. E aí acabava isso e o padre entrava no microfone: viemos anunciar o falecimento de... E aí, cada vez que eu ouvia, eu saía correndo e ia pra frente da casa da minha avó, né? Pouco fúnebre, né? A pessoa já... Fofoqueira também, né? Obituário. E aí eu fui, acho que eu tinha uns 6 anos, eu fui correndo, assim, ouvi. E aí voltei, minha avó: morreu do quê? Eu falei: de falecimento, vovó. E aí eu venho, tipo, eu brigo, sempre briguei com isso na redação, né? Porque a galera coloca falecer, eu acho falecer, ninguém quer usar essa palavra morreu, né? As pessoas já usam esse falecer. E, gente, é morrer, acabou. Mas né? nas cidades pequenas, acho que algumas até hoje ainda tem essa coisa, né, do carro que passa pela cidade anunciando. Eu, em São Paulo, não tinha, mas minha família é do interior, e quando eu ia para o interior e eu escutava o carro passando, morreu, não sei quem lá. Não lembro se eles usavam morreu ou faleceu, mas eu morria de medo. Não sei, para mim era uma coisa muito esquisita. Eu tinha muito medo do carro que anunciava as mortes. Aproveitando essas histórias de vocês duas, vocês lembram dos primeiros contatos que vocês tiveram com morte, quando vocês eram crianças? Quem foram as primeiras pessoas próximas que morreram? Olha, a primeira pessoa próxima que morreu foi meu avô materno, pai da minha mãe, mas eu era bem pequena, eu tinha uns 4 anos, eu acho, 3 ou 4. Eu não lembro direito, assim, eu lembro mais do que as pessoas me contam do que do fato em si. E aí, alguns anos depois, quando eu tinha uns 6, foi a minha bisavó,
também do lado materno, a mãe da minha avó. Essa eu lembro, mais ou menos, eu lembro de quando a gente recebeu a notícia. Ela já estava doente, era muito velhinha, então, assim, não foi uma surpresa. E eu lembro, assim, da gente... Foi bem no Natal, a gente tinha passado o Natal na casa da minha avó e tava de manhãzinha cedo no dia seguinte pegando o carro para ir para casa da minha outra avó. E aí acho que a gente parou num posto, não tinha celular, né, na época. Mas acho que a gente parou num posto, minha mãe ligou e aí ficou sabendo. Não lembro direito, mas eu tenho alguma lembrança. Mas uma coisa tragicômica que aconteceu nessa ocasião foi que, como era Natal, a casa estava cheia de gente. Eu não lembro se foi no dia do Natal ou se foi um pouquinho depois, assim. Mas, sei lá, meus primos estavam na casa da minha avó, tinham crianças na casa. E aí ela morreu em casa, teve que chamar IML ou ambulância, alguém que vai lá tirar o corpo da casa, né, buscar o corpo. E aí eu lembro depois da minha mãe me contando quando eu era grande, dos adultos escondendo, disfarçando das crianças, porque tinha que tirar a minha bisavó morta da casa. Estilo morto muito louco, né? Tipo, para as crianças não verem, porque imagina, isso sim seria bem assustador, né? A minha primeira morte que eu lembro foi do meu avô materno, eu tinha uns 6, 7 anos. Eu lembro de ficar muito triste, assim, eu tava na casa dos meus avós paternos, quando me deram a notícia, foi meu avô e a minha avó que me deram, meus pais já tinham acabado de se separar, eu acho, a minha avó me deu a notícia. Eu tava dormindo, foi de manhã, aí alguém veio me acordar, eu falei, uma prima minha veio me acordar, eu falei, não, quero dormir mais um pouco. Aí depois ela veio e me chamou, vem que é importante. Prima que não era neta desse vô que faleceu, né, que morreu, faleceu. E aí ela me chamou, quando eu cheguei na sala, meu irmão já tava chorando. Mas era isso, assim, eu tinha muito conhecimento, meu avô já era mais velho, assim, não tava doente, mas foi uma coisa que eu sofri muito, eu acho que já tinha isso em mim, chorei muito no dia e depois passou. E aí depois eu só fui perder alguém quando eu já tinha 14 anos, que foi a minha avó materna, que aí foi muito difícil pra mim mesmo, assim, que era a minha avó que morava comigo, eu era muito apegada com ela, assim, tipo, até hoje eu falo, fico emocionada, porque era uma relação muito, muito importante pra mim mesmo. E que foi a primeira vez que eu fui num velório. Eu tinha 13 anos. Meu irmão tinha 10 ou 11. E eu tinha 13. E foi a primeira vez que eu fui num cemitério. E aí eu acho que foi um contato mais, assim, intenso. Porque minha mãe é filha única. Então eu vi minha mãe lidando com todas as situações burocráticas também. Mesmo, né? Eu era uma pré-adolescente, adolescente, mas eu enxerguei aquilo tudo. O sofrimento da minha mãe, como a Camila falou. Eu acho que ficou tudo muito mais visível para mim ali naquele momento, assim. Mas eu já era uma pré-adolescente, então acho que de uma certa maneira, e eu sofri muito também, então foi um sofrimento, mais eu já marcante, entendia, né? E eu já entendia muito o que estava acontecendo ali. Eu acho que o primeiro velório eu era maiorzinha, acho que eu devia ter a sua idade. Eu acho que foi o do meu avô paterno, não tenho certeza, mas eu também acho que tinha por aí uns 12, 13 anos, daí já entendia melhor, né, as coisas. Gente, eu não. Você não o quê? Não lembra? Não, a minha mãe era essa pessoa, ela me carregava pros velórios, entendeu? Você já ia desde pequena. Aí eu lembro que morreu uma prima da minha mãe, assim, sei lá, uma leucemia. Ela era nova, assim, eu lembro que o choque pra mim foi esse, assim. Morreu a Nenê. Aí eu, quem é Nenê? Meu Deus, aí nem sabia quem era e fui arrastada pra um velório. Aí fui e vi a pessoa lá e eu lembro de ficar um pouco em choque. Aí, isso eu tinha uns 6. Tá? Mas quando eu fiz 7, aí sim. Aí morreu a minha bisa e a gente não entendia meio que nada que tava rolando. Tanto é que eu e minhas primas, a gente ficava brincando de pega-pega na área do velório, assim, era uma coisa muito... Criança, normal. E eu lembro que isso aí é uma piada até entre as minhas... O traje cômico de novo, né? É uma piada entre minhas primas que quando começou a formar aquela fila pro último beijo ali no caixão antes de, de fechar a tampa... Eu entrei na fila, entendeu? E a e a Aline, minha prima, até hoje, ela fala, a Camila do nada entrou naquela fila e eu dei um beijo, eu vi todo mundo beijando o corpo, eu fui lá e dei um beijo na ponta do nariz da minha bisa. E tua mãe te deixou ali. Era isso, era essa vida aí, tá aí, vida e morte, morte e vida Severina. E quantos anos tu tinha? 7. E eu lembro disso, pra mim, era uma coisa natural. Não sei em que momento pra mim não virou mais uma coisa natural, sabe? Recentemente, 2 amigos nossos aqui, da família, pais de amiguinhos da Bia, perderam os pais. O casal, ele perdeu o pai e ela perdeu o pai também. Não, ele perdeu a mãe e ela perdeu o pai.
E a mãe já estava doente e tal, há um tempo, então foi menos chocante. A minha amiga perdeu um pai super jovem, tinha acabado de fazer 60 anos num acidente, uma tragédia. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Não, foi um acidente, assim, foi muito pesado mesmo, assim. E aí as crianças não foram, o primo foi, e as crianças não foram porque elas estavam no hospital fazendo cirurgia de adenoide, tirando. Ai, meu Deus. Tudo junto. Tudo junto, assim. E aí também tem isso, né, gente? A gente tá aqui, claro que a vida é isso, é tragicômica, falando dessas mortes que são mortes de alguma maneira, todas fazem parte da vida, mas eu acho que quando elas vêm de tragédias, é muito mais difícil, né? Mortes de pessoas mais novas, Sim. mortes inesperadas, porque se tu tem um pai, como a Camila falou, uma pessoa da tua família que já tá doente há algum tempo, ou alguém que já é um pouco mais velho, tu vai te preparando, ou tu já tem um entendimento, né? Agora, é mais difícil, né, quando a gente tem que lidar com a morte que vem do nada. Com certeza. Né, e para as crianças deve ser Total. igualmente mais difícil, né? Com certeza. E aí, acho que eu perguntei isso para Maria, quer dizer, acho não, né? Sei que perguntei para Maria Helena como a gente lida com as nossas emoções e enfim, assim, como porque o luto pega diferente, né, cada pessoa, mas eu queria saber o luto infantil e como que é o dos adultos e como ele se manifesta, como a gente vai entendendo que isso também faz parte do luto das crianças e o que faz parte do luto dos adultos. O luto das crianças é sim diferente dos adultos. A compreensão que a criança vai fazer, a noção do nunca mais. A criança pode não ter essa noção do nunca mais que o adulto tem, já viveu situações que ensinaram o que significa viver isto hoje e não viver mais, o nunca mais. A criança não sabe o que é isso. Então, primeiro, vamos entender, criança vive um luto sim, só que é da maneira dela, como criança, na fase de desenvolvimento em que ela está, com a compreensão que ela faz. É muito difícil para a criança não ter o seu luto reconhecido. Se falamos, não, ela é criança, não entende, a gente pode falar qualquer coisa que ela vai aceitar. Criança sofre, criança sente falta, e falta para a criança, muitas vezes, ter palavras para nomear as suas emoções, ter palavras para contar o que ela está vivendo, o que ela está sentindo. Então é importante o adulto ajudar a criança a nomear um comportamento dela e poder dizer, mas então eu entendo que você está com muita saudade, você está sentindo falta, você está com vontade de ver aquela pessoa. E, como ela morreu, não é possível vê-la como você via sempre antes. Ou dizer para a criança, às vezes você pode até sentir raiva da pessoa que morreu, porque você queria que ela estivesse aqui com você. E fica difícil entender, né? Por que a pessoa não está aqui com você. Então, ajudar a criança a nomear, ela também vai viver o seu luto em alguns comportamentos que ela já terá deixado de apresentar e ela pode voltar a apresentar, como o uso da chupeta, por exemplo, ter medo de ficar sozinha no seu quarto, coisas que ela já tinha resolvido e agora voltam. Por quê? Ela precisa de um adulto, de uma figura que lhe dê uma base segura para ela viver essa experiência tão diferente, tão extraordinária, que é alguém que ela ama, morre e não está mais ali com ela, e ela sente falta. Então é muito importante validar que criança vive luto sim, à sua maneira, e o adulto pode ajudá-la muito, traduzindo, ficando junto, não querendo que ela fique bem logo. Achei muito importante isso que ela falou, que é isso que a gente tem falado, né? Não existe assunto que não é de criança e como a gente tem que validar os sentimentos dela. Exato. Tá sofrendo sim, e não é porque é criança que não tá entendendo, né? Eu acho que deixar a criança sofrer, mesmo que seja um sofrimento diferente do que a gente tá esperando, ou enfim,
Prestar atenção nos sinais, né, que às vezes não são óbvios, né. Às vezes é uma mudança de comportamento, uma regressão. Exatamente. E a Maria Helena fala disso também numa outra resposta, que eu acho importante trazer aqui o que ela falou, é que mesmo que a gente converse muito, que a gente acolha, que a gente valide, que a gente faça tudo isso que ela falou direitinho, mesmo assim a criança pode ter muita dificuldade em lidar com esse luto, né. Especialmente se, a Maria Helena diz, se a morte aconteceu num contexto mais violento, se foi uma situação de violência, ou se a criança fez parte daquele contexto e ela é uma sobrevivente, por exemplo, um acidente. Essas situações, a gente, né, mencionou isso antes, a Bá trouxe o exemplo do pai da amiga dela, né, essas situações podem ser mais difíceis para a criança lidar. Então, assim, a Maria Helena diz que se o luto é muito prolongado, ou seja, ele não dá um momento de trégua, a criança está sempre sofrendo, né, ele está sempre causando um sofrimento constante. Se a criança se torna violenta ou tem dificuldade na convivência com outras crianças, ou se apresenta regressão de comportamento, que nem a Maria Helena deu o exemplo da chupeta, né, não usava mais chupeta, voltou a usar, esse tipo de regressão, aí sim seria bom procurar uma ajuda profissional, um psicólogo que vai ter mais ferramentas para lidar com isso do que nós, né, que não somos profissionais da área. Com certeza. Vamos pro conselho de mãe? Conselho de mãe! Meu conselho é manter viva a memória de quem morreu, né, não ficar com medo de tocar nesse assunto, com medo da criança ficar triste, né, essa coisa que a gente estava falando da morte ser um tabu, falar da pessoa, né, é uma forma de homenagem até a quem já morreu, né. Como eu falei, aqui em casa o meu sogro morreu, as crianças eram muito bebês, mas a gente sempre fala dele, no aniversário dele a gente faz um bolinho, canta parabéns, a Manu fala que ele tá lá olhando a gente. Então acho legal, assim, eles conhecerem a história da família, né, de onde eles vêm, enfim. Eles passaram, além do meu sogro, que eles não conviveram, não lembro, eles passaram por uma outra perda que foi da minha bisavó, né, desculpa, a bisavó deles, a minha avó, que eles conviveram. E até pensando nessa coisa do velório, né, eu nem cogitei levar eles no velório, porque eu achei que eles iam ficar meio assustados, eles estavam com 5 anos, mas depois eu levei na missa de 7º dia, porque eu achei legal eles encontrarem com a família, encontrarem com os primos, a gente foi para casa da avó, que morreu, sabe, eu acho legal, assim, esses rituais, independentemente da religião, eu não sou católica, mas a minha avó era católica, teve a missa, nós fomos. A Manu, ela ficou, assim, prestando atenção o tempo inteiro. O Chico dispersou, saiu, eu falei: "Manu, você quer sair?" Não, ela ficou assim, depois me fez 1 bilhão de perguntas que eu não sabia responder, sobre a religião. E assim, uma coisa que eu sinto que é uma dificuldade para eles, não é só a saudade de quem morreu, mas a saudade de todo o contexto que envolvia, porque, por exemplo, a minha vida inteira eu passei o Natal na casa dessa minha avó, e com as crianças também, a gente sempre passava o Natal lá, juntava todos os primos. Depois que ela morreu, a gente ainda passou mais um Natal lá, que foi no mesmo ano que ela morreu, 2019, e depois a casa foi vendida. Isso, assim, para as crianças foi muito triste, porque não tem mais a casa da nona, não tem mais os natais. Depois veio pandemia, aí não teve Natal mesmo. Teve 2 anos que foi Natal só a gente em casa. Depois, o ano passado, a gente conseguiu reunir na casa da minha tia, na mesma cidade, tipo, então ela herdou essa função de receber a família no Natal. Mas, assim, a Manu, há pouco tempo atrás, ela teve uma crise de choro, que ela estava com saudade dos primos, de passar o Natal na casa da nona e da nona, né, porque não queria que ela tivesse morrido. Então, acho que manter essa memória viva traz uma saudade, mas dá um consolo também, ajuda, acho que, a lidar com essa sensação de dor e perda e de saudade, né. E a outra dica que eu queria dar, tem um site que chama Dentro da História, que você entra lá e monta um livro com o seu filho, ou uma criança que você queira presentear com você monta ali o avatar da criança, põe o nome dela, e aí eles fazem um livrinho que a criança faz parte da história. Então tem vários temas, tem Turma da Mônica, tem Patrulha Canina, tem de super-herói. Eu já fiz para a Manu e para o Chico umas 2 vezes, já fiz de presente também para dar para outras crianças, e eles têm uma linha que é de sentimentos. Então tem vários sentimentos lá, a raiva, ansiedade, e tem um sobre tristeza. E nesse livrinho sobre a tristeza fala um pouquinho de luto, né? Vai narrando várias situações em que a criança pode ficar triste. Os amigos não chamaram para brincar, perdeu um bicho de estimação, perdeu alguém. Então ele traz um pouquinho dessa coisa do luto. Então
no começo do livro, assim, a tristeza é uma coisa muito ruim, muito negativa, que ninguém quer. Mas aí no final do livro ele vai explicando para que serve a tristeza, ela ajuda a gente a se conectar com quem a gente é, ajuda a gente a descobrir do que a gente gosta, o que a gente não gosta. Quase o Divertidamente. Eu ia falar, que nem Divertidamente, é a mesma lição, né? Mais ou menos isso. Então eu acho um livro fofo, assim, para ajudar. Eu gosto muito dessa coleção. Também já fiz uns 2 ou 3 para Bia de Dentro da História. Também fiz Galinha Pintadinha, fiz do Grêmio. Tem de várias coisas. É muito eu vou emendar, porque eu vou emendar com a dica da Ju e vou falar 2 coisas. Eu vou reforçar o perfil da minha cunhada, que é psicóloga, e fala especificamente de suicídio, mas ela também fala de luto, ela fala de maternidade, então acho que é legal, é @Elisa Lempec, Elisa com S, Lempec com K no final. E aí eu também queria falar sobre isso que tu trouxe do velório, que a gente falou um pouco no primeiro bloco, e eu li muito para fazer essa pauta, e não tem resposta certa, né? Tipo, a Camila falou que a mãe dela levava ela, a gente falou que foi um pouco Mas eu não levo. Não levei pra nenhum assim, ainda. É meio que um consenso entre quer dizer, não é um consenso, é um não consenso. Isso. Que não existe idade certa, não existe situação certa, assim, o que cabe dentro do contexto de cada família e como cada pessoa está lidando com aquela situação. Mas o importante, eu acho que é reforçando o que a Maria Helena disse mesmo, é nomear os sentimentos, nomear o momento. Então, morreu, vai ter o velório, a mamãe, o papai, a titia estão indo lá, dependendo da idade, convidar a criança, das coisas que eu li, tem muito isso, quer ir lá, quer ir junto. Deixar a criança decidir, né? Dependendo da idade e da maturidade. Exato, porque muitas vezes o que acontece é que a criança acaba ficando com uma pessoa que não é do ciclo dela, do círculo mais próximo dela, porque se morre alguém muito próximo da família, o natural é que essas pessoas estejam nesse velório, né? Então vai acabar ficando com uma pessoa que às vezes é melhor para a criança ficar perto do pai e da mãe, que é o círculo de segurança deles, do que ficar com pessoas que, sei lá, às vezes é um vizinho, tio, enfim, mas acho que é muito assim, dentro de cada contexto familiar, as pessoas entenderem o que cabe e o que não cabe. Isso eu só puxando a história do velório. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Hoje meus filhos estão com 9, eles estão mais velhos, mas eu não levaria, a não ser que eles pedissem, se eles realmente quisessem, eu reconsideraria. Mas eu lembrei agora que eu levei eles no velório do meu sogro, não da minha bisavó, que foi mais recente, mas do meu sogro, quando eles tinham 3 meses. Eu fiquei naquela dúvida, eu falei, vou no velório, não vou, eles eram muito pequenininhos. Eu falei, será que eu vou, será que eu não vou? No fim eu falei, vou dar uma passada lá. E no fim foi muito legal, porque muita gente da família ainda não tinha conhecido eles. Então, assim, foi um momento de felicidade ali no meio da tristeza, dos parentes conhecerem os bebês que tinham chegado. Mas é óbvio que para eles não fez a menor diferença, né? Mas é porque é óbvio, assim, é óbvio não, né? Falou óbvio, fiquei com essa palavra na cabeça, mas é que o velório é mais um ritual da vida, né? Eu acredito muito em rituais, né? Eu quis casar, quis fazer festa de casamento, eu gosto de fazer festa de aniversário, eu gosto de celebrar. E eu também acho importante, quando minha avó paterna morreu, meu irmão falou, eu não vou. Aí eu falei, tu vai. A gente já tinha mais de 20 anos aí. Eu falei, tu vai? Bom, aí não dá. Como assim não vai? Não gosto. Eu falei, gente, não, faz parte da vida. Né? Quem gosta? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode passar a encarar os velórios como uma celebração da vida daquela pessoa, né? Tu tá ali prestando homenagem, reunindo tantas pessoas para que aquela pessoa que tá ali, que morreu, foi importante. Então a gente, de certa maneira, todo mundo que tá ali tá dividindo também o mesmo sentimento. E isso ajuda na cura do luto também. Tu entender que tá todo mundo ali, de uma certa forma, se ajudando, né? Assim, e trazer pra realidade também, né? Faz parte. Eu acho que é pra, acontecer. Não, eu acho que isso é também, o trazer pra realidade, o concretizar e tal, é muito importante, mas digo mais também, né? O velório como celebração da vida. Eu acho que cada cultura tem a sua maneira de lidar com a morte, mas eu gosto muito de uma coisa que eu vejo muitos americanos fazerem, que é depois que o velório, as pessoas vão para casa de alguém e todo mundo fica ali junto contando histórias daquela pessoa. Remete a um pouco o que a Ju falou. E aí também é uma dica que eu quero dar, que assim, a gente fala dos antepassados aqui em casa, sempre. Eu falo da minha avó, das memórias, o Marcos fala dos avós dele. Então, assim, até para as crianças entenderem o que a gente falou no começo do ciclo da vida, né? Não é porque alguém está doente agora que vai acontecer. Mas é isso, assim, porque de certa forma a morte faz parte da vida e
a vida da pessoa não acaba. Eu acho que eu não tenho uma religião específica, mas tenho vários preceitos e conceitos de várias religiões que eu abraço. E um conceito budista que eu gosto muito é que a vida de uma pessoa vai por gerações que ela influencia. Então, quando eu conto pra Bia sobre a minha avó, Janira, que fazia todinho pra mim de tal jeito, a minha avó continua viva. Na memória da Bia. Sim. A Bia nunca conheceu essa minha avó, mas ela tem histórias da avó Janira pra contar também, sabe? Então eu acho que eu acredito muito nessa ancestralidade que vai passando, e aí lembrar da vida da pessoa e não só da morte. Você me fez lembrar do filme Viva, A Vida é uma Festa. Ai, meu Deus, já é Viva do menininho mexicano. É lindo. Da Disney. Já tô quase chorando só de lembrar. É muito bom. Assistam. Gente, vou fechar então. Meu conselho é de mãe para mãe ou de mãe para pai, que eu acho que a gente já falou um pouco lá atrás, mas o quanto a minha mãe fez isso e o quanto eu entendi a importância disso, de naturalizar a morte, não fugir dessa morte, né? Tratar ela, assim como a Bá estava dizendo, de trazer os nomes para dentro da conversa, mas trazer a morte também para dentro da conversa, para ela não virar esse tabu que as pessoas fogem, né? E a vida inteira, né? Eu li recentemente os livros da Ana Cláudia Quintana Arantes. Na verdade, eu li só um, mas eu estou indicando os dois porque ouvi muito bem do segundo também, mas já é só... Eu não li, mas minha filha número 2 viu. É isso. O que eu li foi o Pra Vida Toda Valer a Pena, e o outro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, fala como a gente se preparar para morrer, os arrependimentos que as pessoas têm lá na frente. Ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos e ela tá lá, ela é uma assistente de morte, ela tá lá junto com as pessoas quando as pessoas se preparam para morrer. E ela fala como é importante a gente estar lá, naquele momento, quando a gente for morrer. Então, como a gente consegue ir preparando esse caminho ao longo da vida e não fugindo dele, vivendo como se esse dia nunca fosse chegar, né? E conversando com as crianças sobre isso, né? Conversando com as crianças sobre isso. Acho que a gente preparado, a gente passa isso adiante. Com certeza. A gente tentando se preparar, né? É isso. Obrigada, gente, para quem assistiu ou ouviu até aqui. Semana que vem tem mais podcast É a Mãe. Até lá. Até logo. Até. Podcast É a Mãe.